Programa de pós-graduação em comunicação da UFG recebem o professor doutor Henri Pierre Judy, da Escola de Arquitetura de Paris-Villemont, nessa palestra de abertura do seminário Comunidade, Mídia e Cidade, UFG e UFRJ. Seminário internacional desenvolvido no projeto Casadinho Procad entre a UFG e a UFRJ. O professor Henri Pierre Judy é sociólogo e atua no Centro Nacional de Pesquisa Científica, CNRS, Laboratório de Antropologia das Instituições e das Organizações Sociais, LAIOS, e é professor de Estética na Escola de Arquitetura de Paris-Villemont. Autor de obras sobre o pânico, o medo, a catástrofe, as memórias coletivas e os patrimônios. Para a composição da mesa, gostaríamos de convidar o magnífico reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil. Professor João Medrado, coordenador de pesquisa da UFG, neste ato, representando a professora doutora Divina das Dores, de Paula Cardoso, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da UFG. O pró-reitor de Administração e Finanças, professor Orlando Afonso Vale do Amaral. Ilustríssimo diretor da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG, professor Dr. Magno Medeiros. Ilustríssimo coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFG, professor Dr. Goiamérico Felício Carneiro dos Santos. A professora da linha de pesquisa Mídia e Cidadania do mestrado em Comunicação da UFG, coordenadora do projeto Casadinho Procad entre a UFG e a UFRJ e coordenadora deste evento, professora doutora Simone Antoniassi Tuso. A professora associada da Escola de Comunicação da UFRJ, interlocutora do projeto Casadinho Procad entre o UFG e o UFRJ e coordenadora deste evento, professora doutora Raquel Paiva. O livre docente em comunicação e professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor doutor Muniz Sodré. E o palestrante desta tarde, convidado de honra, professor doutor Henrique Pierre Judy. Para a abertura do evento, convido a professora Simone Tuso. Boa tarde a todos. Seletíssima mesa. Magnífico reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar, que muito nos orgulha pela presença, e os demais integrantes da direção da UFG e da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia desta casa. Também os queridos convidados do Rio de Janeiro, professora Raquel, professor Muniz. Quero também estender, por mera questão de espaço físico, os demais integrantes, pesquisadores. Professor Mohamed Raji, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também integra esta casa. Professora Ana Carolina Temer, também pesquisadora do projeto Casadinho Procad. Professor Tiago Mainieri, que também integra este Casadinho. Esta parceria entre a UFG e a UFRJ, e dizer a alegria que temos por poder realizar o primeiro seminário internacional entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal de Goiás, e o quanto isto é rico e precioso para o programa de pós-graduação da UFG. Antes da nossa palestra de abertura. Boa tarde a todos. Eu quero pedir escusas pelo atraso, mas é que o trânsito em Goiânia, em dia de chuva,
né? Eu acho que talvez por isso a necessidade de discutir a metrópole, professor. Trago aqui o abraço do governador Marconi Perillo, desejando que o evento seja profícuo, que saiamos daqui com alguma discussão benéfica no sentido de produzir ideias que sejam de aplicação prática para a região metropolitana, para a cidade. Enfim, nós desejamos a todos, tanto o palestrante como os ouvintes, espectadores, que seja de grande proveito essa palestra, que nós possamos realmente aprender, e colocamos o governo e a secretaria à disposição da academia e também de todos os alunos e ouvintes. Muito obrigado, boa tarde e boa palestra a todos. Convido o tradutor da nossa palestra de abertura, professor Eduard Brown, para a tradução da nossa palestra de abertura. Je vais vous présenter quelques réflexions sur le rapport entre la ville, l'architecture et les nouvelles formes de sociabilité, de communauté. Ele vai apresentar algumas reflexões sobre as novas formas de contato entre a cidade e a comunidade. D'abord, l'architecte, de façon un peu mythologique, pose toujours l'hypothèse d'une ville qui part de rien, ex nihilo. O arquiteto sempre, a priori, faz o projeto de uma cidade que saindo de nada, ex nihilo. Par exemple, la légende raconte que Lucio Costa a tracé sur un bout de papier l'avion qui sera un jour Brasilia et qui maintenant est Brasilia. A lenda conta que o Lúcio Costa rabiscou num pedaço de papel o projeto de Brasília na forma de um avião. Ce que je veux dire par là, c'est que la ville, pour l'architecte, pour un architecte qui a aussi une certaine conception philosophique de la pensée urbaine, d'une pensée urbaine, la ville se construit dans sa tête à partir d'un rien, mais même si ce rien n'existe pas, c'est-à-dire que s'il y a une ville en tant que telle, il faut qu'il pense le rien au départ. Ele quer dizer que o arquiteto, de início, mesmo se ele tem uma certa filosofia sobre o projeto que ele quer para a cidade, ele tem que pensar a cidade com o que ela já tem e com o que ele gostaria que tivesse a partir, saindo do nada. Que ele poderia fazer saindo do nada. C'est pour ça qu'en Europe, dans bien des villes d'Europe, mais particulièrement aussi à Paris, il y a pour les architectes qui sont appelés à créer des nouveaux bâtiments dans une ville et même à refaire la ville, par exemple autour de Paris, pour ces architectes-là, ils ont besoin justement de se heurter ils se heurtent, si vous voulez, au patrimoine urbain qui en fait les empêche de penser par le vide. E os arquitetos nas cidades, na Europa, especialmente em Paris, eles têm que construir novos prédios ou modificar, revitalizar prédios existentes. Eles estão sempre confrontados com aquilo que já existe na cidade, os prédios e a história que já existe. Eles não podem partir de nada. Parce que Sociedades são indivíduos agregados por relações jurídicas e psicológicas,
mas são indivíduos separados, indivíduos atomizados e ligados por esse tipo de laço. Enquanto que comunidade é a condição de possibilidade de toda a sociedade. Não há sociedade possível sem comunidade. A condição para que a sociedade exista é ser comum, é fabricar um comum, é elaborar um comum. Só que esse comum é pouco visível na modernidade. Nós vemos pouco esse comum. Os meios de comunicação, por exemplo, a mídia, e isso fica mais claro hoje com a televisão, com a internet, são, na verdade, uma fabricação do comum. O que nos dizem é muito pouco importante. É muito pouco importante. Na verdade, a jogada da mídia, a força da mídia, é fabricar um comum, é criar um comum. É verdade que é um comum que, ao fabricar, a própria mídia neutraliza. Mas aí é outra história. Então, essa associação entre espaço e corpo humano não ocorreu só entre os gregos. Na verdade, a arquitetura romana também, no auge do poder imperial, a arquitetura romana soube dar lugar a essa homologia entre corpo e monumento. Os romanos souberam reinterpretar na pedra edificada as regularidades do corpo. Por exemplo, o centro de um edifício em Roma, ou o centro de qualquer configuração urbana, por exemplo, uma praça, o fórum ou uma casa, se diz em latim umbilicus, que é umbigo, é propriamente umbigo. Quer dizer, o corpo era reinterpretado, refeito, reelaborado na pedra edificada pelos romanos, como na Grécia. Só que isso não está confinado ao passado. Isso não está limitado ao passado. Há um arquiteto, Mark Wigley, está vivo, que é tido como um dos principais pensadores do futuro do espaço urbano, o futuro da cidade. Ele diz que as cidades são um tipo de organismo biológico que cresce incrivelmente rápido. E esse Wigley, ele é o fundador do Estudo X, chama Estúdio X. Estúdio X é um braço da Universidade de Colômbia que existe no Rio de Janeiro, lá na Praça Tiradentes. Nesse Estúdio X, arquitetos do mundo inteiro e outros profissionais, sociólogos, urbanistas, são convidados a discutir o que é a cidade do futuro. E para o Wigley, esse futuro da cidade não está na Europa, não está nos Estados Unidos, mas está na América Latina, está no leste asiático, está no Oriente Médio, está na África. Então, o arquiteto não tematiza, ele não levanta a questão do comum, onde você pode localizar a dimensão humana nesse arranjo do espaço, mas a noção do comum está implícita, está dada nas formas de vida experimentais e nas transformações que ele aponta em cidades como o Rio, por exemplo, como o Rio de Janeiro. Por quê? É que todo comum, tudo que é comum, designa um topos. Topos em grego é lugar. Todo comum aponta para um lugar. Há um contraste assinalado por Heidegger entre que Aristóteles faz duas atribuições distintas. Primeiro é topos como espaço ocupado e configurado pelo corpo. Isso é um topos. É um espaço que você ocupa e você marca com o corpo esse espaço. Portanto, o topos é o lugar próprio do corpo. E você tem um espaço, enquanto pode acolher um lugar, é maior do que o lugar, portanto, é o espaço como receptáculo, o espaço como continente. Continente de quê? De corpos e de pessoas. Isso o grego não chamava de topos, chamava de hora. Hora. Então, vejam só. Hora, na verdade, era o lugar onde se plantava coisas, o lugar da agricultura, na Grécia. Mas tem esse conceito amplo, metafórico, de acolher os lugares. A hora, portanto, é maior do que
iluminados, com a geografia moderna, e os bairros pobres, mal iluminados, com ocupação díspar, por exemplo. Mas também com todos os mobiliários urbanos, além das construções, como os veículos, os quiosques, os cartazes. Ela argumenta que os recursos utilizados com a forma, as cores, funcionam com uma grande eficácia retórica para a percepção da cidade. Mas ela diz também que a paisagem sonora de uma cidade também é imensa, com sua musicalidade e ruídos diversos. Os sons, como também a visão, possuem uma capacidade poderosa, simbólica e de identificação com as cidades. E, nesse sentido, é preciso frisar a contaminação acústica gerada pelo trânsito. Ela argumenta também o olfato e coloca, dentre as capacidades de percepção, a mais sutil, porque se relaciona com vários outros órgãos corporais. Por outro lado, eu estou fazendo um resumo, hein? Isso são folhas e folhas onde ela vai descrever cada um. Por outro lado, ao tato, ela agrega a questão do contato, mas também o medo do contágio, da aproximação física, compartilhada principalmente nos transportes públicos. Estudar cada uma dessas pistas certamente vai nos possibilitar um quadro bastante pormenorizado da maneira como vivemos a cidade atualmente. E não se trata de propor uma busca em torno de um paraíso perdido. Muita gente começa a estudar a cidade, começa a pensar numa cidade ideal e aquela que talvez nunca tenha existido. Mas, principalmente, na medida em que a gente irá descobrir feições negativas de como experienciamos os nossos sentidos na cidade. Nós vamos fazer um esforço de reflexão e, consequentemente, abrir o leque para a discussão sobre a qualidade de vida e a cidade atual, cujo índice em vigor normalmente é a capacidade monetária. Isso que define a cidade, né? O ministro Sodré falou sobre isso muito bem. Pensar a partir desse prisma certamente irá nos levar a pensar que talvez a cidade, não apenas as nossas casas, possam ter ruas, praças, como lugares de convivialidade, não apenas de canais de tráfego e transporte. Aí vocês poderiam me perguntar, mas vem cá, o que tudo isso, essa questão da cidade, tem a ver com comunidade, que é a minha área de pesquisa? No LEC, no Laboratório de Estudos em Comunicação Comunitária, que eu coordeno, nós temos trabalhado ao longo desses 15 anos com a perspectiva de estudar formas e modelos que possam fazer frente ao modelo vivenciado até hoje. Esse modelo em que assistimos à consolidação de um pensamento único, com um enfoque excessivo na questão econômica, a que o ministro Sodré tem chamado de financiarização do mundo. E quando eu penso na questão do deslocamento e no investimento comprometido com a cidade, eu estou pensando na proposição comunitária proposta pelo italiano Roberto Espósito. Espósito pensa no dever de uns para com outros como sendo responsável pela aglutinação comunitária, como sendo responsável por esse cimento, o dever. Esse dever que faz com que sejamos responsáveis uns pelos outros e pelo lugar em que vivemos. A proposta, portanto, em investigar a circulação a partir da ótica de quem utiliza o seu corpo para se deslocar, e não apenas uma forma passiva e encapsulada, significa não apenas vou contar agora, Jane Jacobs nomeou como investimento na diversidade e na vitalidade. Ela não apregoava o fim do automóvel, mas, com propriedade, dissertou sobre a erosão das cidades a partir do investimento em artérias viárias, estacionamentos, postos de gasolinas, etc., analisando diversas cidades norte-americanas na década de 50 e 60. E o livro dela chama-se Morte e Vida nas Grandes Cidades. O que significa, portanto, andar de bike numa cidade? Que é a questão. Significa
primeiro assumir-se como parte integrante da cidade. Isso porque o investimento hegemônico na indústria automobilística pode vir a ser revertido. O que significa isso? Toda a concepção da cidade, a partir do predomínio dos carros, passa a ser revertido, como eu disse. A velocidade deixa de ser um critério. Todos nós, mais velhinhos, lemos na década de 80 as ideias de Paul Virilio. Fruto desse trabalho, desse grupo que a gente chama de mobilização comunitária. E aí o grande desafio de um processo que é novo, que era novo para o Ministério, que era novo, sobretudo para a Caixa, em Goiás, o desafio que era de minimamente cometer erros novos. Num processo, né, da execução de 51 milhões, a gente sabia que poderíamos aí cometer no caminho, né, alguns erros, e para isso a gente precisava ter alguns indicadores para fazer as avaliações continuamente, mas a gente precisava cometer erros novos, pelo menos. E a gente foi aprender com os erros do passado, né? E o que a gente foi aprender, por que há 30 anos tenta se fazer regularização nessa região e não se consegue. E nós fomos perceber que nas gestões passadas, sobretudo há quase 10 anos, essa mesma comunidade, ela se fechou para qualquer ação ou intervenção do poder público lá. Por quê? Porque um antigo gestor, né, dessa mesma empresa, apesar de ter o nome de agência, ele saiu de lá escoltado pela polícia, né? Depois de tentar iniciar o trabalho, sem um diálogo franco com a comunidade, né, e sem esse trabalho, ele tentou iniciar, a comunidade entendeu que o Estado estaria fazendo interferência direta e eles perderiam as suas casas, né? Literalmente ele saiu debaixo de tapa e ficou com escolta policial por 6 meses. Né? E eu me recordo, e está aqui parte da nossa equipe, está aqui a jornalista Tacilda e a Cida Almeida, e eu me recordo que em 2011, na primeira reunião que nós levamos o gestor, o presidente da empresa lá, só com os líderes comunitários de toda a região, um deles levantou e falou assim, olha, ele saiu daqui debaixo de tapa, mas ele saiu no carro errado. Porque o carro que tinha que ter saído era do ML com a bala na cabeça. Então, a conversa foi essa. Então, isso demonstrava que a gente tinha que mudar a imagem da instituição, mas mudar os modos operantes do relacionamento que a gente tinha que ter com a comunidade. E esse primeiro diálogo só foi possível porque a gente iniciou isso em 2011 com esse grupo que eu falei, que é esse grupo de mobilização comunitária. Então, nós resolvemos iniciar, volta só um pouquinho, resolvemos iniciar com 3 etapas concomitantes. A primeira, o levantamento topográfico. Ora, o professor colocou bem, né? Nós temos a ação temporal, né? E nós temos a ação do local. Quando, há 30 anos atrás, foi dividido os lotes, a realidade e o desenho urbanístico era um. Hoje ele é completamente diferente, porque, apesar da ausência do poder público, né, a comunidade ela é orgânica e ela se moveu. Ela se vendeu, aumentou o lote ali, comprou o lote do outro, iniciou um comércio. Então, o que nós entendemos? Nós deveríamos aprovar primeiro com um novo mapa urbanístico, tratando a realidade da comunidade. Bom, o professor Rivière Gedi é antropólogo, sociólogo, ficcionista, roteirista, escritor também, e durante muitos anos foi um dos pesquisadores da área de antropologia e sociologia do CNRS, que é o CNPq francês. Trabalhou em vários livros nas áreas de estética, de antropologia urbana, de sociologia. Você formou a restauração do filme de Péricles, quando Péricles homenageia os mortos atenienses, aqueles que morreram na Guerra do Peloponeso. Então, ele sugere aos cidadãos, aos gregos, que se tornem apaixonados pela cidade. Essa expressão é muito interessante em grego, porque em grego, para dizer apaixonado, se diz erastéis. Erastéis. O plural é erastai. Lá, que a ideia desse seminário, ele é de oferecer pistas de pesquisa. Né? Então, foi o que a gente fez em Goiás e é o que a gente está fazendo aqui.
E eu queria começar explicando um pouco. Certa distância, embora a gente não pudesse confiar muito nos carros, porque eles são sempre muito selvagens, mas de qualquer forma tinha uma certa civilidade no trânsito, que o uso da bicicleta depende muito de onde a gente está, né? E a minha segunda, que é o Foursquare. Quem usa o Foursquare? Aqui. Então não, eu estou falando para pessoas que não conhecem, então isso é bom. Porque senão eu fico falando que todo mundo já sabe. Para justamente investir numa proposta que eu chamo de diásporas locais. Desta maneira, na verdade, todos nós já somos diaspóricos. E nesse quadro, né, o chamado terceiro setor, as ONGs, oscilam entre o assistencialismo e o oportunismo. Bom, nesse primeiro momento não foi possível isso, né?